Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna e eu já venho falando pra vocês aqui, né, velho? Cada vez mais a mídia tradicional, ela vem se rendendo a esse novo momento do Bahia, a essa mudança de patamar e para muitos que achavam uma coisa fora do comum, já tá se tornando uma coisa natural. E isso é muito bom, porque a gente via que a mídia falava, isso é uma coisa passageira, vai ser um clube satélite do Grupo City, né? Mas parece que as coisas estão começando a mudar e o André Rizek do Sport TV, ele fez um comentário sobre essa situação do Bahia, do Everton Ribeiro. Eu vou mostrar tudo pra você nesse vídeo. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que aqui é conteúdo diário, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informação, tudo do futebol nordestino, os grandes destaques você vê aqui no canal do Luna. Então, para dar essa moral, te inscreve que você não vai se arrepender, meu querido. E se você quiser aproveitar e fazer tuas compras, Luna, eu tô precisando comprar uma bermuda, uma calça, uma camisa do meu clube de coração, a Centauro, ela tá em liquidação, meu querido. Você pode comprar, como eu falei, bermuda, calça, camisa, e tem muito tênis barato, irmão. Tem tênis com 30% de desconto, e se você utilizar o cupom LUNA87, você garante mais 10% de desconto. Não perde tempo, o link tá na descrição. Corre agora, faz logo, meu querido, o seu cadastro logo ali e faz a tua compra na Centauro, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora aqui, eu vou colocar pra vocês verem um corte. É um corte longo, mas que mostra tudo aquilo que eu tô falando, depois eu volto pra explicar. Dá uma olhada aí. Isso é outro detalhe importante, viu, Rizek? O Bahia vai ter o maior orçamento da sua história nessa temporada. Fala-se em 320 milhões de reais. É muito dinheiro de time de primeira prateleira para investir e trazer esses reforços de peso, como o Everton Ribeiro ganhando R$ 1,5 milhão de reais, que para o futebol nordestino, né? Não, para o futebol brasileiro de uma forma geral, mas para o futebol do Nordeste é uma soma astronômica, né? Eu acho que brasileiro também, Sérgio, porque olha só, quando o Dorival foi para o São Paulo, eu informei isso aqui, sempre foi um desejo, assim, e foi noticiado em outros veículos também, né? O Dorival sempre falou assim, fica ligado ali na situação do Everton, acaba o contrato, se ele não ficar, eu sei que o São Paulo não tem condição de tirar, mas se ele não ficar no Flamengo, a gente pode pegá-lo. O Grêmio também monitorou, o Cruzeiro monitorou a situação do Everton Fluminense, antes de fechar com o Renato Augusto, também sondou. Fluminense eu não sabia. Então, assim, você tem clubes que normalmente não perderiam um duelo financeiro para o Bahia, num passado recente do Brasil. E agora, assim, se viram incapazes de competir. O próprio Flamengo, gente. Flamengo, não é que o Flamengo falou tchau, não te quero. Ele fez uma proposta para ficar com o jogador pelo mesmo salário por mais um ano. E assim, salário de jogador do Flamengo não é um salário qualquer. É o clube hoje mais poderoso financeiramente. Então o que está acontecendo agora é claramente, é um aviso, cheguei. Cheguei chegando no mercado. Olha os cabos de guerra que o Bahia tem nesse momento, o que ele já venceu e os que ele tem nesse momento no futebol brasileiro. Algo impensável antes da SAF. Impensável antes do Grupo City chegar lá. Então, com o Flamengo, eu sei, o Flamengo não era o maior interesse do Flamengo, mas o Flamengo fez uma proposta para ficar com o Everton por mais um ano. O Bahia ganhou esse cabo de guerra, pagou mais e com mais tempo de contrato. Levou o jogador, um dos mais importantes que a gente teve aqui nesse século. Outro cabo de guerra do Bahia, no momento, é por um jogador pretendido, inclusive, pelo Corinthians também, que é o Maurício, né? Esse é o Jean Lucas, que também era pretendido pelo Internacional. O Jean Lucas, jogador do Santos, o Inter queria, foi para o Bahia. O Gregory agora é uma briga de SAFs, né? Tá numa disputa aí, tá num cabo de guerra com o Botafogo. Bahia e Botafogo brigando pelo jogador. Ex-Bahia ele. Ex-Bahia. Foi uma boa passagem pelo Bahia. No caso do Ferreirinha, é um jogador do Grêmio, pretendido pelo São Paulo. E as informações são de que hoje a proposta do Bahia é melhor que a do São Paulo. Do São Paulo Futebol Clube, campeão da Copa do Brasil. E no caso do Maurício, que é um jogador do Internacional, pretendido pelo Corinthians, sondado pelo Palmeiras, e o Bahia está lá disputando com eles. Sem contar o Cauli. Gente, o Bahia segurou o Cauli. O Palmeiras, que financeiramente hoje está ali, não está na prateleira do Flamengo, mas sobra em relação à média do Brasil ainda financeiramente, o Palmeiras foi lá e não conseguiu tirar o Cauli do Bahia. Então, assim, são recados que o clube passa de mercado, ele está num outro patamar como negociador nesse momento.
Ele tem muito mais lastro para pagar salário, né? No primeiro momento, né? Se você tem um orçamento maior no mês, você consegue pagar salários melhores. Haja visto esse valor de 1,5 milhão para o Everton Ribeiro, até dar uma onerada nesse mercado, porque a gente olhar para o futebol brasileiro como um todo, se bobear, a gente não enche uma mão os jogadores que ganham esse patamar salarial. Eu sei de alguns, não enchem uma mão. Então, assim, se coloca realmente entre os clubes que pagam mais salário. Se há menos potencial de pagar uma multa rescisória, por exemplo, né, mais alta, 4,5 milhões pelo Jean Lucas não é uma multa tão alta, se tratando de futebol brasileiro, mesmo sendo de euros. Mas se não há ainda esse potencial, ali na frente pode ter. Acho que é um recado importante que o Bahia está mandando. Mas aí já tira do salário, né? Quando você tem a transferência. É que nem o caso do Corinthians, é um caso clássico. O Corinthians não tem condições de bancar uma transferência do Gabigol, mas consegue pagar o salário dele. Tem receita. O Everton Ribeiro está livre no mercado. O Bahia não teve custo com a transferência. Então, ou seja, tem luvas ali que é embutida no salário, que fizeram no geral 2 anos de contrato, se não me engano, do Everton, 3 anos, 2 anos. 2 anos. 2 anos acaba dando líquido de 1,5 milhão de isso aí que o Sérgio trouxe para nós. A gente não tem certeza. Mas quando não tem a transferência, né, o valor de transferência, você consegue embutir no salário. Por isso o salário ser alto dessa maneira. O que chama atenção é que, por exemplo, o Serginho pode até complementar a respeito, porque o conceito desses clubes, dessas SAFs, principalmente o City, sempre foi com jovens promessas, né, mesmo um pouquinho a história do Bragantino. E ele está comprando um cara, está levando um cara de 34 anos. Quer dizer, ainda em condição Que faz 35 em abril. que tem condição ainda de dar alguma coisa. Queria até perguntar para o Serginho, mudou esse conceito ou isso é uma coisa pontual, somente no caso do Everton Ribeiro, de oportunidade, Sérgio? Ô, Júnior, mudou completamente, né? Se você lembrar na temporada, no início da temporada passada, o perfil de jogadores que o Bahia trouxe, perfil de jogadores jovens, por exemplo, o Kaique, que era do Fluminense, atacante, muito jovem, 21 anos, estava no City e veio por empréstimo para o Bahia. O Chaves, lateral equatoriano, da seleção equatoriana, que também o Bahia pagou 18 milhões de reais pelo Chaves, jogador muito jovem também, na casa dos 20 anos. E aí, no meio da temporada, na segunda janela, houve uma correção de rumos. O Bahia muito mal no Campeonato Brasileiro, né? Lutando ali já desde o início, na luta ali contra o rebaixamento, e o Bahia viu a necessidade de se reforçar com jogadores mais experientes. Aí chegaram o Tassiano, por exemplo, o Gilberto, lateral direito, que veio do Benfica. Agora, eles já começam a temporada dando esse recado claro ao mercado de que vai trazer jogadores de peso para, de fato, cumprir a meta para essa temporada, a meta tricolor, que é conseguir vaga na Libertadores. Então, assim, é uma mudança da água para o vinho em relação ao início da temporada passada. Na temporada passada, no ano passado, no início, o Bahia ainda não tinha oficializado a parceria com o Grupo City, mas o Grupo City já dava as cartas. Essa parceria só foi oficializada um pouquinho mais para frente, ali em maio. E aí, mas o Grupo City já estava na gestão do futebol desde janeiro, inclusive trazendo o português Renato Paiva. Agora não, manteve o Rogério Ceni e mostra que vai forte e vai brigar mesmo, botando jogadores com bagagem, com experiência, com títulos e que causam um impacto muito grande para o nosso futebol aqui, Júnior. Colocando a última escalação do Bahia, né, na partida contra o Galo, que decretou a permanência do Bahia na Série A, e com a projeção que a gente tem para esse ano, com a já chegada do Everton Ribeiro, com a já chegada do Jean Lucas, a possibilidade do Ferreirinha, de um centroavante internacional, como disse o Sérgio, e de outros jogadores que possam vir, esse time aqui, ele brigou para não cair, até a última rodada. Eu acredito que com esses reforços, a gente vai ter um cenário bem diferente para esse ano. Não estou dizendo que o Bahia é candidato ao título brasileiro, não. Mas ele é candidato a G10, a primeira parte da tabela, né? A fazer um campeonato bem mais de protagonista, dando trabalho a muita gente que se considera hoje maior que o Bahia. Pois bem, como vocês viram, né, cara? Finalmente a grande mídia ela tá começando a se render, tá começando a, de fato, entender o que é a mudança de patamar no Bahia, cara. E é aquilo que eu falo, não tem como a gente negar uma coisa que é óbvia, não tem como a gente negar uma coisa que tá na cara, sabe? Que tá aí à mostra, de fato,
que o Bahia tá numa mudança de patamar, tá num nível muito grande. Inclusive, tá começando a competir agora no mercado com o Flamengo. Como o Rizek falou, cara, só tinha um clube que tinha condição hoje de pagar, acho que colocar dois clubes que tinham condição de pagar o que o Bahia vai pagar por Everton Ribeiro. É o Palmeiras e o Flamengo, cara. Então hoje Palmeiras, Flamengo e Bahia são os 3 clubes que estão num patamar financeiro fora do comum, cara. Então tem que aceitar, porque dói menos, né? Quero ver a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse comentário do Rizek, se concorda, não concorda, fala pra mim. E é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.